aí, galerinha? Bom, hoje é dia de estreia aqui no Projeto X. Hoje é dia da gente começar um novo programa. Isso mesmo, a gente vai falar sobre saúde. Vamos fazer um programa chamado Plantão X. Esse é o primeiro episódio de vários outros vídeos que a gente vai fazer bacana, falando sobre doenças, sobre problemas de saúde pública, vamos falar um pouquinho até de saneamento e tal. Toda a equipe X vai estar voltada para esse novo projeto. E aí, eu acho que a primeira aula não poderia ser diferente do que apresentar alguns conceitos importantes para falar de saúde. Então aqui no meu quadro, montei vários conceitos chaves, a gente vai falar um pouquinho deles e tal, que vão estar relacionados a vários outros programas da sequência, né, do nosso projeto, e vai ser muito maneiro, vai ser divertido. Espero que vocês curtam bastante os nossos vídeos e aprendam mais, enfim, ampliem seus conhecimentos, sempre multiplicando as chances de aprovação, não é isso aí? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, por que falar de saúde? Pô, falar de saúde é uma parada óbvia, precisamos dela para sobreviver. O que é não estar de saúde? O que é não estar bem? Quando eu estou doente, significa que eu não estou saudável, eu não estou com a minha saúde plena. O meu organismo, ele vive numa homeostase. Numa homeostasia ou numa homeostase, um equilíbrio dinâmico, onde todas as funções do meu sistema, elas vão estar trabalhando em conjunto, interagindo para que o meu corpo se mantenha saudável, com saúde. Quando eu acordo com uma dor de cabeça, quando eu acordo meio amoado, meio cansado, a garganta meio falhando e tal, significa que alguma coisa está me tirando do equilíbrio. Eu estou saindo da minha homeostase, ou da minha homeostasia. E aí o meu corpo, ele vai estar sempre tentando recuperar isso. O meu corpo vai estar sempre tentando me dar um gás, tentando me reanimar, tentando fazer com que eu volte ao meu equilíbrio. Então, não ter saúde, estar doente, significa estar fora do equilíbrio. Alguma coisa no meu sistema não vai bem. No geral, a maioria dos casos, tirando, lógico, os acidentes, a maioria das vezes que eu fico doente por conta de um parasita, eu fico doente por conta de algum outro organismo que invade o meu corpo e provoca a doença, provoca esse desequilíbrio em mim. Então, tirando, lógico, um acidente, você está lá dirigindo, sofreu um acidente de carro, e aí, lógico, que machucou, fraturou uma perna e tal, aí você ficou enfermo por conta de um problema do acidente, não tem a ver com um micro-organismo. Mas, para as nossas provinhas de Enem, para as nossas provinhas de vestibular, normalmente a gente não fala de acidente. Normalmente as questões, a banca pede para você que você saiba, quer exigir de você conhecimentos sobre doenças relacionadas a patógenos, relacionadas a agentes etiológicos. Caraca, Daniel, tá falando um monte de termo aí? Por isso que eu montei o quadrinho. Esses termos todos a gente tem que saber para poder falar de doença, para falar de saúde. Antes mesmo dos termos, vamos pensar um pouquinho sobre um pouco do nosso dia a dia. Sabe quando você está vendo o jornal e aí você ouve o William Bonner ou ouve qualquer outro apresentador lá no telejornal dizer assim, então na cidade de tal, está tendo um surto de não sei o quê. Rapaz, aí você fica, mas surto, caramba, surto de quê? O que é um surto? Eu não sei direito. Aí daqui a pouco você ouve o jornal de novo daqui a uma semana e ele diz, esse surto gerou uma epidemia e agora estamos com um sério problema na cidade. E aí todo mundo fica preocupado, sem saber bem o que fazer, desesperado e tal. E o pior, de repente essa epidemia vira uma endemia. E aí ele diz, realmente na região tal, está tendo um problema sério com tal doença, e aquilo é endêmico, está naquele local sempre. Ou, o último termo, ele pode aparecer assim, o apresentador falando, pensa comigo, pois essa doença já tem anos que ela acomete toda a população mundial, o mundo todo sofre com essa enfermidade. Aí ele vai usar o termo pandemia. Por quê? Esses três termos são diferentes, né? Cada um tem um significado e a gente usa esses termos comumente. A epidemia, ela é, na verdade, um termo usado para tratar quando tem uma doença que ela surge subitamente com um número de casos elevados num curto espaço de tempo. Então eu tenho um período de tempo e de repente várias pessoas apareceram doentes com aquela mesma doença, né, com aqueles sintomas, enfim, e foi diagnosticado com aquela doença, e aí a gente passa a dizer que está rolando uma epidemia. O que está acontecendo é que aquelas pessoas estão doentes com a mesma doença num período curto de tempo. E muitas vezes a gente pode usar a palavra surto no lugar da epidemia. No geral funciona assim, o surto é quando a gente ainda não tem certeza
por quanto tempo essa doença vai perdurar. Por exemplo, dengue. E ó, tá rolando um surto de dengue e tal, época de janeiro, março, janeiro, fevereiro e março, né, o final, a reta final ali do verão, a gente tá tendo surto de dengue. Aí esse surto pode virar uma epidemia, porque o surto é o surgimento repentino e a epidemia vai ser um pouco do prolongamento, vamos dizer assim, um tempo maior que aquela doença ficou durante aquele final de verão, por exemplo. Aí beleza, bacana, entendemos epidemia, muito bem, mas e a endemia? O que é algo endêmico? Algo endêmico é algo que só ocorre num determinado local. Por exemplo, a malária no Brasil é endêmica da região da floresta amazônica. Então eu tenho regiões do Pará, do Amapá, da Amazônia, do estado do Amazonas, Roraima, que são estados que estão na região da floresta amazônica e que têm ocorrências da malária. E aí, nesse caso, a malária ela é endêmica daquela região. Bem como houve agora o endemismo do ebola, né? A gente vivenciou isso, o endemismo no ebola, que depois até aumentou, mas a princípio, até o momento, ainda é uma região. A região da África é a região endêmica, onde o ebola mais acontece. Então é um local, quando a gente fala que a doença está endêmica, ela está restrita a um determinado lugar. Belezinha? Tranquilo? Bom, e a pandemia, como o nome já diz, né, de pan, de mundial. Então, pandemia, quando ela está espalhada no mundo todo, a AIDS, por exemplo, é uma doença causada por um vírus que é pandêmico, né? O mundo todo sofre com os males da AIDS. Tranquilo? Bem claro, né? Epidemia, endemia e pandemia. Fechamos. Mas e os termos, Daniel? Você começou aí essa primeira videoaula falando um monte de termo e tal, eu quero entender direitinho cada um deles. Então vamos lá devagarinho, tranquilo, para a gente poder esclarecer bem isso. Agente etiológico, ou agente patogênico, ou às vezes chamado também de patógeno, é o causador da doença em si. Por exemplo, o agente etiológico da dengue é o dengue. É o vírus que se chama dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. São as dengues tipo 1, tipo 2. A gente vai falar de dengue nos vídeos mais lá na frente. Então, o agente etiológico é o causador. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um verme. Tudo isso é um agente etiológico, tá ok? E o parasita? O parasita é aquele agente etiológico que vai viver dentro de outro ser vivo. O parasitismo é uma relação ecológica, né, entre um organismo de uma determinada espécie com outro organismo de outra espécie, e ele invade esse organismo, o parasita vai invadir o outro, para buscar alimento, buscar abrigo, sobrevivência. Então o parasita vive em cima do outro, sacou? Mas não é em cima, em cima, em cima. É em cima que eu digo, ele pode ser dentro do outro. Se for um piolho, é um parasita que vive em cima, afinal o piolho tá lá sugando seu sangue. Agora, se eu tô falando de um vírus, ele é interno, sacou? Então tem parasitas que são externos, tem parasitas que são internos, tá? Aí a gente tem o vetor. O vetor causa muita confusão na hora da prova. O Enem gosta de usar esses termos e às vezes a galera faz confusão de agente etiológico com vetor. O vetor é só o cara que transmite. O vetor é só o veículo de transmissão. Por exemplo, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele é um vetor, um transmissor do agente etiológico, que é o vírus causador da dengue. Então o vírus é o agente etiológico, mas o vetor dele é o mosquito Aedes aegypti, certo? Inclusive, a gente vai fazer uma videoaula maneira com vários vetores também para vocês conhecerem os vetores e as doenças. Bom, e os dois últimos aqui? O reservatório não é tão usado no Enem, mas é uma palavrinha que aparece muito em prova específica da UERJ e aparece em provas discursivas lá de São Paulo, o vestibular da FUVEST, que é o de acesso à USP, a Unicamp bota também esses termos. Reservatório é quando eu tenho um vetor que ele vai transmitir aquele vírus ou aquela bactéria e o vetor não fica doente com a presença daquele vírus. Por exemplo, o Aedes aegypti, ele não fica doente, ele não pega dengue, mas ele carrega o vírus e o vírus se multiplica dentro dele. Significa que, além de vetor, o Aedes aegypti é um reservatório para aquela doença, para a dengue. Ou seja, o reservatório é o agente vetor, o transmissor, onde o vírus ou a bactéria, onde o agente etiológico vive dentro, consegue se reproduzir e não causa doença nele. Belezinha? E para encerrar, a profilaxia. Profilaxia são as medidas de prevenção, é o conjunto de medidas, de precauções que nós devemos tomar para não ficar doente. Por exemplo, não deixar água parada, que a gente não ouve falar de dengue. Então,
Isso tudo são medidas profiláticas, é a profilaxia. Galerinha, ficou bem claro então? Acho que para a estreia acho que a gente conseguiu esclarecer um monte de coisa, viu? Um monte de termo maneiro, e a gente vai falar desses termos em outras videoaulas, ok? Acompanha a gente, clica aí se você gostou do nosso vídeo, e se inscreve no nosso canal, e vem assistir com a gente esse nosso projeto de saúde que nós vamos fazer aqui no Projeto X, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.